Boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, né, a presença de todos. Me chamo Mauro, sou pichador, grafiteiro, muralista, depende de como escolher a denominação. Faço parte de um movimento chamado Imargem, junto aqui com o Tim, né, meu irmão. E o Imargem é um movimento, é um projeto, é um coletivo, né, que com origem no Grajaú, no extremo sul da capital, que junta aí arte, meio ambiente, convivência, né, direito à cidade, tem uma potência forte no grafite, uma origem de uma expressão no grafite, mas que se espalha e cada vez é mais multidisciplinar na medida que outros agentes vêm a somar junto com a gente. Acho que vou dividir a fala aqui com meu irmão e vou falando aqui, né, um pouco como desse meu lado, minha posição como interventor urbano, né, como artivista ou como, né, e agora que eu tenho, engraçado, segurado menos o spray, eu estou usando uma outra arma cada vez mais, que é o microfone aqui, e acho que de outra forma está conseguindo acessar mais gente também. Então, acho que começar falando que a gente nunca, esse movimento, essa expressão, nunca teve tanta voz assim, por meios replicáveis, né, como a mídia, né, seja a mídia alternativa ou a grande mídia. Então, de todo modo, eu acho um momento muito positivo, né. Eu acho que se foi querer foi um tiro no pé achar que ia diminuir essa força, né, porque esse movimento que talvez tenha como intuito intimidar, né, consegue, por um lado, intimidar talvez alguns potenciais muralistas, mas que não têm audácia, né, de correr o risco na rua, né, mas instiga muito mais as pessoas que sempre tiveram essa audácia, né, de arriscar suas vidas se expressando, né, seja com o picho ou com o grafite, né? Nunca se teve tanta vontade de pichar como agora, né? Então, é um movimento que também é positivo. Eu acho que uma outra questão positiva que a gente está vendo aqui é a gente conseguir, por uma questão assim, a princípio temerosa, né, e séria, grave, mas de unir mais pessoas, unir mais a população, mas de uma certa forma pelo que eu não consigo ter esse parâmetro aqui, mas eu temo que aqui a gente está ainda, assim como na maioria dos bate-papos ou dos debate-papos, né, a gente está sempre falando com nós mesmos, né? Então, pelo que eu suponho aqui, a gente está falando sempre com quem vai aplaudir, que vai concordar, e aí eu não sei, ainda que o poder da replicabilidade possa acessar mais gente, eu gostaria também de receber um convite aqui de outras bancadas, de outros partidos diferentes desses, ou bem diferentes desses, né? Ainda que aqui a gente está entre amigos, onde eu me identifico aqui com a grande maioria das pessoas, mas eu sinto falta sempre que numa conversa de estar falando com quem mais precisa de estar ouvindo essa conversa. E a grande maioria de vocês aqui são iniciados, né? E fazem parte de uma elite também, que não é a elite, talvez não a econômica, mas uma elite com acesso à informação, né? Então, eu acho que o discurso precisa chegar a mais gente, né? E uma forma dela é nos muros, né? Nas paredes da cidade, né? Ainda que seja de um jeito mais provocativo, né? E agressivo, como a pichação e sempre escolheu fazer em qualquer lugar do mundo, e desde sempre, né? Desde que a gente escreve, isso não é um fenômeno recente e nem exclusivo dessa cidade, né? Mas é nas metrópoles que ele mais traz a sua força, né? E a gente falando de metrópole, a gente está falando aqui de uma das principais metrópoles do mundo, né? Num país muito forte, né? Da cultura da transgressão, né? E numa cidade onde é conhecida mundialmente como a capital mundial do grafite, né? Um lugar onde os pesquisadores, os intelectuais vêm para pesquisar sobre o grafite e mudam um pouco o rumo do assunto quando descobrem a pichação. E aí descobre que a pichação, né, é o tipo de expressão de maior vanguarda que a gente tem notícia, né? Que provavelmente vai ser compreendida daqui a algumas décadas, né?
mas que hoje é difícil mesmo de aceitar, e é muito compreensível, né, que até mesmo dentro aqui, ainda que vocês, como fazem parte dessa elite intelectual, assim como eu, considera cool gostar de pichação. Defender pichador para pessoas do nosso perfil parece bacana, né? Então, hoje em dia, pega mal para pessoas como a gente falar mal da pichação, né? Mas, ainda assim, a gente não conseguiu aprimorar um discurso para falar com mais pessoas. E aí eu acho que esse fenômeno está trazendo a possibilidade, né, assim como, surpreendentemente, a grande mídia vem falando, até fazendo críticas à nova gestão, no que se refere a essa temática, a gente agora, como nunca, consegue trazer essa pauta para mais gente, né? Então, esse assunto não era assunto para tanta gente e agora é, e a gente agradece, né? Ainda que discordando da forma, né, com que essa política está sendo feita, de certa forma isso já foi mais positivo do que, arrisco até dizer, do que qualquer outra gestão, porque mesmo tirando uma coisa que sempre foi, né, criminalizando uma coisa que sempre foi criminalizada, perseguindo uma coisa que sempre foi perseguida, né, acho que enaltece a resistência, né? Então, acho que é positivo isso, acho que a gente está num momento positivo, acho que a gente tem uma grande chance agora de conseguir também elaborar um discurso que consiga falar com mais gente, né? Como que a grande questão está aí, a gente sabe que a pichação sempre foi criminalizada, mas a forma com que ela está sendo é que é perigosa, né? A gente colocar os taxistas, colocar essa forma de delação pode ser muito violenta, né? Eu que muitas vezes, aí depende muito, né, do contexto, do CEP, da minha fisionomia do momento, com quem eu estou, fui confundido ou intitulado como pichador, né? Já fui agredido pela polícia militar, né? Já fui agredido pela GCM, né? E isso depende muito do contexto. Até você compreende, né? Pô, um negro de noite usando uma lata de spray, é compreensível apanhar numa sociedade como essa, então eu até entendo um policial que bate num negro de noite, né? Faz parte da nossa cultura, não dá para culpar o cara especificamente, né? Então é muito compreensível também que quando ao começar a fazer um traço, né, fazer um desenho, que é conhecido aí no universo da pichação como veracidade, né, ser confundido com pichador. Então, né, até esse é um processo meio diferente, né? Geralmente o pichador, o interventor começa fazendo pichação e vai evoluindo, vira grafiteiro, vai evoluindo, vira artista plástico. Eu até me orgulho de fazer um processo inverso, né? Comecei com óleo, retrato, virei grafiteiro e agora que eu estou em ascensão, me considero, e com orgulho, um pichador. E acho que é um A gente está num momento muito louco, assim, né? Tive sei lá, a casa, a chance de ficar nessa audiência toda aí. Tive, graças ao Suplicy aí presente, também me colocou aí diante do prefeito, pude falar com ele, pude expor um pouco da minha opinião, das minhas ideias. Tive, não sei se é chamar de privilégio, mas o próprio prefeito me ligou e durante 25 minutos, quase 20, só ele falando, mas pude expor um pouco da opinião, do que pensou, ouvir dele o quão ele é irredutível sobre algumas questões, né? Mas a gente está aí achando que isso pode ser um bom momento. Só basta a gente saber como usar a linguagem para falar com diferente. Não adianta a gente só ter o aplauso aqui de vocês, né? Sendo que aí, eu não sei dizer o percentual, mas tem gente que ainda não está entendendo. Embora seja um bom momento, porque tem mais gente ouvindo falar disso. Eu vou dividir aqui a minha fala com meu irmão e tamo aí, gente. Pessoal, seria muito mais importante, assim, até relevante se a gente conseguisse avançar nas conquistas, mas infelizmente a gente está numa conjuntura que a gente tem que fazer um enfrentamento de luta, né? A discussão de arte na cidade, a discussão dos interventores na cidade, ela já vem acontecendo há um bom tempo e mesmo nós mesmos, né, como o Mauro falou,
inseridos, né, os intelectuais, sei lá, introduzidos no assunto, ainda assim não esgotamos a discussão sobre arte na cidade, né, os grafites, ou a própria pichação ainda assim é reduzida aos meninos do grafite, aos meninos da pichação. Então não se dão, até hoje, ninguém, eu acho que parcela daqui ainda não tem a dimensão do quão importante essa cultura representa na cidade. Eu sou filho da cultura hip hop e dentro disso a gente sabe o quanto que isso traz os seus potenciais e letramentos. Você não vê hoje em dia uma ONG ou uma escola que não tem uma relação direta com os elementos do hip hop. E o grafite, ele traz todo esse legado que ainda não é conhecido até mesmo pelos iniciados, né? A gente ainda é reduzido aos meninos do grafite, aos meninos da pichação, né? Mas o que fica agora, enquanto emergência, eu acho que tem uma caça a esses interventores que pode significar ainda mais mortes ainda, né? A gente está falando de vidas que podem ser ceifadas por um aumento do ódio que se instala na cidade quando você coloca essa ideia de denuncismo, né, de pregar a guerra. Até hoje ele declarou guerra à pichação, até hoje eu não consegui entender aonde a guerra pode contribuir em nenhuma sociedade. Então, esses jovens que já eram mortos pela cidade, agora a gente tem uma carta branca, como o Mauro falou, para poder tomar uma pedrada ou até mesmo um tiro pelas costas. Eu estou falando assim porque eu já vi isso várias vezes acontecer, mano. E agora a tendência é isso aumentar muito, né? A truculência da polícia ela é muito grande, sobretudo nas periferias, e isso vai ter um impacto direto em muitas mortes, né? Eu acho que nesse sentido, amanhã vai ter essa PL, que é o Disque Denúncia, quem puder estar presente e fazer um movimento, um barulho. Depois a gente pode até desenrolar uma ideia para ver aonde essas condições, esses posicionamentos desses interventores urbanos pode avançar num discurso para a cidade, porque até mesmo a gente tem várias críticas à gestão anterior, né? Não é só dar um muro para a gente pintar 23 de maio lá e tinta e está tudo bem, né? Como eu falei, tem muitos letramentos e a gente até hoje não vê, né, esses letramentos sendo valorizados, né? Existem alguns planos para a implantação das casas de hip hop, os centros culturais, né? As oficinas que acontecem dentro desses espaços dos VAI, dos projetos que acontecem dentro da Secretaria de Cultura, hoje vem sendo super ameaçado por uma pessoa que não manja nada de cultura de periferia, não manja nada sobre as questões que acontecem de cultura na cidade. Então é um caso muito sério e que eu acho que o que resta é a gente ir para as nossas quebradas, para os nossos cantos e poder tensionar essas discussões, sobretudo com as diferentes, né? Eu acho que eu queria estar aqui falando sobre a desmilitarização da polícia, que eu acho que poderia avançar muito mais nessas discussões, né? Eu acho que tem muitas coisas sendo mexidas nesse meio tempo que a gente não consegue ainda dimensionar. Eu mesmo ainda estou querendo digerir tanta informação que é postada por esse meio publicitário, né, dessa campanha. Então, não sei se isso é até estratégico para nos confundir um pouco, né? Mas eu acho que tem que rolar um enfrentamento e, principalmente também, mais do que o enfrentamento, eu acho que a gente também tem que evoluir no nosso discurso, no nosso diálogo com o diferente, porque existem interesses de ambas as partes, ou de todos os lados, todo mundo tem seus interesses, e eu acho que tem que jogar cara a cara, olho na olho, né? Ser sincero uns com os outros, né? Se existem interesses mesmo, a gente tem que sentar e dialogar, porque não dá para ser a nossa cidade, não dá para ser só a cidade deles também, né, mano? Eu acho que é isso.